Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro Emília no País da Gramática de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo e se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já acionou o sininho? Então, vamos para a história. Capítulo 19. Nos domínios da sintaxe. Aqui a Emília chegando em algum lugar, encontra uma mulher assustada e alguém carregando uma placa, um cartaz onde diz: "Nós vai brincar". O que será que vai acontecer? Quem são os personagens? Vamos descobrir. O tráfego naquela cidade não era bem regulado. Nada de flechas indicativas das direções, nem grilos poliglotas que fossem os viajantes. De modo que os meninos, em vez de darem no bairro das sílabas, para onde dirigiam, a fim de saber que história era aquela do Tongo, foram parar num bairro desconhecido. "Onde estamos?" quis saber Pedrinho. "No bairro da sintaxe", respondeu Quindim. Essa cidade divide-se em duas zonas. A primeira é a zona da lexiologia, onde todas as palavras vieram soltas, como vocês já viram. A segunda, essa aqui, é a zona da sintaxe, onde as palavras só saem em família, casadinhas, com filhos e parentalha. Uma família de palavras chama-se uma oração. Os meninos viram que realmente não passeavam por ali palavras soltas. Mas pareciam sempre aos magotes, formando frases completas. Passou um grupo que formava esta frase: "O Visconde raptou um de Tonguinho." Quindim explicou. Essa frase é uma oração que leva na frente o chefe da família, ou o sujeito. Depois dela vem um predicado. Quer dizer, indagou Narizinho, que em cada oração há sempre um chefe, que é o tal sujeito seguido por um predicado? Sim. Eles são chamados os termos essenciais da oração. O sujeito dirige tudo faz e desfaz, manda e desmanda. Quando você diz, "Tia Anastácia faz bolinhos muito gostosos", o sujeito é tia Anastácia. E está claro que sem esse sujeito, adeus bolinhos. O sujeito é sempre um substantivo ou frase que corresponda a um substantivo. "Alto lá, Emília!" "Alto lá!" exclamou Emília. "Se eu digo, tu és um paquiderme gramatical, um tal sujeito é tu. E tu não passa de muito bom pronome." "Sim, tu é pronome, mas está na frase representando a mim, rinoceronte, que sou um substantivo." Emília viu que era assim mesmo e calou-se. "Muito bem", continuou Quindim, satisfeito de haver pregado um quinal na boneca. "O sujeito é isso. Vamos ver agora quem sabe o que é predicado." Ninguém sabia. "Predicado", explicou ele, "é o que se diz do sujeito." "Mas o que se diz do sujeito está no verbo", lembrou o menino. Na frase, "O gato comeu o rato", o que se diz do sujeito gato é que comeu o rato. "Pois é isso mesmo", confirmou Quindim. "O predicado está dentro do verbo. Depois aparecem os termos integrantes da oração, que completam o sentido da oração e por isso são indispensáveis." "Já ouvi falar num tal complemento verbal", disse o menino. "Sim, e é muito importante. Como alguns verbos não completam sozinhos o sentido da oração, eles estão sempre exigindo outras palavras para que a oração tenha sentido. Essas palavras Essas palavras que completam o sentido do verbo são chamadas complementos verbal. Na oração, o Gilson matou o Tico-Tico, o complemento do verbal é tico-tico. Nesse caso é chamado objeto direto, porque vem diretamente ligado ao verbo. "Já sei", disse Emília. "O verbo matar é dos tais verbos transitivos que exigem complemento." "Isso mesmo", respondeu Quindim, admirado com a sabedoria da boneca. "Mas nesta oração, o Visconde gosta de ditongos. O complemento verbal de ditongos é chamado objeto indireto, porque o verbo gostar não se liga diretamente, mas precisa ainda
calar esta preposição de. Quem diz gosta tende a completar a ideia dizendo gosta do que gosta. E que mais há numa oração? Há os chamados termos acessórios, que desempenham uma função secundária, limitando o sentido dos substantivos, ou exprimindo alguma circunstância. Nesta oração, Emília está aprendendo gramática sem o perceber. Este sem o perceber é um adjunto adverbial que exprime uma circunstância. O modo pelo qual Emília está aprendendo. Na oração, o pica-pau pica o pau no terreiro. E no terreiro é um adjunto adverbial que explica em que lugar o pica-pau está picando o pau. E fora desse adjunto adverbial, que outro acessório existe? Perguntou Emília, torcendo o nariz para as palavras difíceis. Há o adjunto adnominal, que determina ou qualifica o substantivo que ele complementa. Na oração, narizinho arrebitado, este adjetivo arrebitado é adjunto adnominal do sujeito narizinho. Estavam nesse ponto quando ouviram um rebuliço na praça. Era uma senhora de maneiras distintas, com um lorgnão de cabo de madrepérola que vinha vindo, seguida de um cortejo de frases. Como é que é? Lorgnão. Você sabe o que é um lorgnão? Se você sabe o que é lorgnão, coloque nos comentários aqui embaixo. Pelo que parece, ela pode estar segurando Na ilustração está segurando uma sombrinha. Será que a sombrinha é o lourinhão? Se você sabe o significado dessa palavra, coloque nos comentários aqui embaixo. E coloque uma outra frase também com essa frase. Ok? Vamos continuar. Quem será aquela grande dama? Indagou o Narizinho. Oh, é a senhora Sintaxe, a dona de tudo isto por aqui. Quem governa e dirige a concordância das palavras nas frases é sempre ela, uma senhora exigentíssima. Os meninos foram ao encontro da grande dama, a qual Narizinho fez as necessárias apresentações. Ela gostou muito da carinha da Emília, mas achou que o chifre de Quindim podia ser menos pontudo. Depois de alguns instantes de prosa, disse Dona Sintaxe: Pois é isso, meus meninos. Sou eu quem faz estas palavrinhas comportarem-se como é preciso dentro das orações. Obrigo-as a terem boas maneiras, a seguirem regras do bom tom. Faço o verbo a concordar sempre com o sujeito, e o adjetivo a concordar com o substantivo. Também não deixo que o pronome discorde do substantivo. Se não fossem as minhas exigências, as frases virariam verdadeiras bagunças. Passo a vida fiscalizando a concordância das senhoras palavras. Nesse momento, passou a certa distância, muito envergonhada de si mesma, uma frase que dizia: Os gatos comeu os ratos. Dona Sintaxe ficou vermelha de cólera e chamou com um gesto enérgico: Venha cá. Então não sabe que o verbo tende a concordar sempre com o sujeito? Lambona. Vivo dizendo isto. A culpa é do verbo, fungou o sujeito. Eu bem que o avisei. Dona Sintaxe tocou dali o comeu e pôs no lugar um comeram. Agora sim, disse ela sorrindo. A frase está certíssima. Os gatos comeram os ratos. Pode ir, e nunca mais me pareça de verbo torto, ouviu? Dona Sintaxe encontrou mais adiante outra aleijadinha, uma oração que rezava assim: Nós vai brincar. E consertou-a pondo o verbo no plural. Vamos. Ficou: Nós vamos brincar. Depois, voltando-se para Emília, que estava de mãozinhas na cintura, gozando a cena, explicou: Minha vida é o que você vê. Tenho de ficar fiscalizando todas as senhoritas para que a cidade não vire salada de batatas. As frases que andam com a concordância
na regra, tornam-se claras como água da fonte. E a clareza é a maior qualidade que existe. Tenho também de cuidar da colocação ou da ordem das palavras na frase. Então elas não podem arrumar-se como querem? Perguntou Emília. Absolutamente não. Tem de seguir certas regras para que o pensamento fique bem claro e bem vestido. A minha preocupação é sempre a mesma: clareza. As frases formam-se para exprimir o pensamento dos homens, e a boa ordem das palavras na frase ajuda a expressão do pensamento. A senhora tem toda a razão, concordou Boneca. Lá no sítio de Dona Benta, o substantivo Nastácia também gosta de dar ordem a tudo, porque a ordem facilita a vida, diz ela. Eu uso aqui várias regras, continuou Dona Sintaxe. Uma para a ordem direta das palavras, outra para a ordem inversa. Na ordem direta, põe sempre os sujeitos antes do verbo. Põe os complementos logo depois das palavras que eles complementam. Põe os adjetivos logo depois dos substantivos, que eles modificam. E põe as palavrinhas de ligação entre os termos que elas ligam. Fica tudo uma beleza, de tão claro e simples. Mas há também a ordem inversa, na qual essas regras não são seguidas. Nesse caso, a clareza deve sofrer muito, observou a menina. Há limites. Se o sentido da frase fica bem claro, eu deixo que a frase se afaste da ordem direta. Mas se o sentido fica obscuro ou duvidoso, não admito. O que quero saber nessa cidade é de clareza e mais clareza, porque a clareza é o sol da língua. E quais as regras para a ordem inversa? Perguntou Pedrinho. Uma delas é que o verbo deve vir antes do sujeito, se a frase está na ordem interrogativa. Eu não deixo dizer, por exemplo, ele é quem? Obrigo a dizer, quem é ele? Nas chamadas frases optativas e imperativas, também mando pôr o sujeito em seguida ao verbo, como neste exemplo. Faze tu que eu ordeno, que é a frase imperativa. Ou nesta, seja você muito feliz, que é a frase optativa. E que mais? Os pronomes demonstrativos eu os ponho antes dos substantivos por ele determinados. Digo assim, aquele pica-pau e não pica-pau aquele. Este rinoceronte e não rinoceronte este. Também os numerais são escritos antes dos substantivos, por eles determinados, assim. 3 meninos, e não meninos 3. E os pronomes oblíquos? O que é que a senhora faz com eles? Estes eu mando colocar de 3 modos diferentes. Antes do verbo, no meio do verbo e depois do verbo. No meio do verbo? Indagou Emília, com cara de espanto. Como? Então a senhora corta o verbo com uma faca para enfiar o pronome dentro? Exatamente. Abro o verbo e ponho o pronome dentro. Nesta frase. O gato se fartará de ratos. Eu posso fazer essa operação cirúrgica. Abro o verbo fartará e ponho o pronome dentro dele assim. Fartar-se-á. E a frase fica. O gato fartar-se-á de ratos. Muito mais elegante que a outra. Tal qual tia Anastácia costuma fazer com os pimentões. Abre os coitados pelo meio, tira sementes e enfia dentro uma carne oblíqua. Dona Sintaxe aprovou os pimentões de tia Anastácia. Depois disse. Os gramáticos chamam pronome prolítico ao que vem antes do verbo, como em o menino se queimou. Chamam pronome enclítico ao que vem depois do verbo, como este, em o menino queimou-se. E chamam pronome mesoclítico ao que vem no meio do verbo, como em o menino queimar-se-á. Quanta complicação para dar dor de cabeça nas crianças, comentou o Narizinho. Eu, se apanhasse um gramático por aqui, atiçava quindim em cima dele. Nisto, Emília deu uma vastíssima gargalhada. Que é isso, bonequinha? Perguntou a Sintaxe. Viu o passarinho verde? Estou me lembrando dos pimentões mesoclíticos que tia Anastácia faz sem saber, respondeu a diabinha. E assim termina mais um capítulo. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos e traga um novo inscrito para o canal. Já sabe,
250 inscritos e eu lanço quadro novo. O que vocês querem ver no quadro novo? Continua guardando sugestões. Quanto mais sugestões, melhor. Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo e melhor possível.